Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wellington Moraes, seja bem-vindo no nosso curso aqui de Informática para Concurso. Nesta videoaula nós vamos abordar o assunto de hardware, ou seja, o que é hardware? É a parte física do seu computador. É tudo aquilo que você pode tocar, é a parte física, é a parte dura, é a parte palpável do seu computador. Tudo aquilo que está em volta do computador que você pode tocar, você pode chamar de hardware. Por exemplo, nós temos aqui um gabinete. Você pode tocar no gabinete, então você pode chamar esse gabinete de hardware. Nós temos também um mouse. Você pode tocar nesse mouse, você pode chamar de hardware. Nós temos o teclado. Você pode tocar no teclado, você pode chamar de hardware. Nós temos o monitor ou tela. Você pode tocar no monitor, você pode chamá-lo de hardware. Nós temos uma impressora. Você pode tocar na impressora, você pode considerá-la como um hardware. Ou seja, tudo que você pode tocar, tudo aquilo que é palpável, tudo que está em volta do seu computador, como uma webcam, pendrive, até o seu próprio celular, você pode considerar como hardware. Então, hardware é a parte física do computador, é tudo aquilo que é palpável. Também vou deixar uma observação muito importante para vocês, é aqui. Muitas pessoas chamam o gabinete de CPU. Está errado. CPU é o cérebro do computador, é o processador. CPU não é gabinete. Se você disser que o gabinete é CPU, se cair isso na sua prova, marque como errado. Então, gabinete é apenas uma caixa que serve para colocar todos os componentes de um computador nela. Também nós vamos ver um hardware que fica dentro do gabinete. O hardware que fica dentro do gabinete é o hardware que você não vê, que você não está vendo, a não ser se você abrir o gabinete para você olhar esse hardware. Vamos lá para o próximo slide. Nós temos aqui a placa-mãe. A placa-mãe é a placa principal do computador. É uma placa de circuito impresso, certo? Ela é responsável por interconectar e permitir a comunicação entre todos os outros componentes do seu computador, como processador, como memória RAM, como a placa de vídeo, a placa de som, os periféricos. Ou seja, ela é o esqueleto que sustenta e organiza o funcionamento da máquina. Ou seja, placa-mãe é a placa principal do computador. Ela que interconecta todos os componentes para que eles tenham uma comunicação harmoniosa entre si. Por exemplo, vamos ver algumas características das placas-mãe. Por exemplo, ela pode ser on-board ou off-board. Ou seja, o que é uma placa on-board? É quando todos os componentes da placa-mãe estão integrados nela. Ou seja, uma placa on-board, todos os componentes, como placa de som, como placa de vídeo, as portas USB, HDMI, tudo está conectado nela. Ou seja, a placa on-board, tudo fica conectado nela, integrado nela. Por exemplo, qual é a desvantagem? Se queimar qualquer parte que está integrada na placa-mãe, você vai perder a placa-mãe, você vai perder o seu computador. Ela vai necessitar de um slot de expansão, por exemplo, queimou uma placa de vídeo. Se você tiver nela uma placa de expansão, um slot, você pode colocar outra placa de vídeo e recuperar a sua placa-mãe. Se não ser, você perdeu sua placa-mãe e só outro computador. Vantagem e desvantagem. A vantagem é que vai baratear o computador, ou seja, o computador fica mais barato, porque todos os componentes estão integrados na placa-mãe, certo? Essa é uma vantagem. A desvantagem é essa, se queimar algum componente, não tiver outro socket, outros slots para colocar as outras placas que queimaram, você vai perder a sua placa-mãe. Agora vamos falar da off-board. Off-board já é fora, on é dentro, off é fora, ou seja, todos os seus componentes são conectados separadamente. Praticamente a maioria das placas off-board tem vários slots de expansão para você conectar a placa de som, placa de vídeo, placa de rede, certo? A desvantagem dessa placa-mãe é que ela se torna muito cara, ok? E a vantagem é porque você vai conectar só
componentes de alta qualidade, uma placa-mãe boa, uma placa-mãe, uma marca boa, uma placa de vídeo com a sua uma marca boa, ou seja, essas as vantagens. Então, a placa off-board, tudo fica conectado nela, certo? Todas as peças ficam conectadas nela do computador. E a placa on-board, tudo fica integrado nela, ok? Essa é a diferença. Vamos para o próximo? O próximo hardware que você não vê que está dentro do gabinete é o processador, ou seja, o processador é o cérebro do computador. É o processador que processa tantas as operações básicas como soma, subtração, multiplicação, divisão, como ele também processa cálculos complexos, como com alta complexibilidade, certo? Ou seja, ele é o cérebro do computador, ou seja, todas as suas instruções e cálculos são executados nele, ou seja, ele que executa todas as instruções, todos os cálculos do seu computador, ele é o responsável, ou seja, o processador, ele também é chamado de CPU ou UCP, certo? Ou seja, CPU, Central Process Unit, Unidade Central de Processamento. Se cair na sua prova, o que é a CPU? É a Unidade Central de Processamento, ou seja, é o cérebro do computador. É a CPU que é responsável por processar todos os cálculos, todos os dados existentes no seu computador. E também vamos ver algumas características, que é o clock e que é o núcleo, ou seja, os cores. O que é o clock? O clock indica a quantidade de ciclos por segundo que o processador pode executar. Quanto maior o clock, mais veloz ele vai ficar. Ou seja, quanto maior o seu clock, mais veloz ele vai ficar. Eu me lembro, eu tive um computador, faz muito tempo atrás, né? Que foi um 286, 386, foi um 386, onde no gabinete tinha a luzinha representando a velocidade do clock, certo? Então já hoje não tem, você não vê essa luzinha, esse LED indicando o clock do seu processador, certo? Mas antigamente tinha. Então, quanto maior o clock, mais veloz ele vai ficar. E os núcleos, ou seja, os cores, ou seja, refere-se às unidades de processamento, ou seja, como se fosse vários processadores dentro do seu processador. Quanto mais core, quanto mais núcleo o computador, ou seja, o seu processador tiver, mais veloz ele vai ficar. Por exemplo, um processador com 4 núcleos, ou seja, ele vai processar as informações mais rápido, mais rapidamente ele vai processar, ele vai ficar mais eficiente, ele vai ficar mais veloz, ou seja, ele consegue processar informações simultaneamente. Então, resumindo, o que é um processador? É o cérebro do computador, ele é a CPU, CPU é processador, CPU, UCP são a mesma coisa, é o cérebro do computador, cérebro do seu computador. É ele que processa todas as informações, é a CPU que processa, ok? Então, aqui temos uma CPU, um processador para você ver. Vamos para o próximo slide. Agora, vamos ver o que é uma memória RAM, Random Access Memory, ou seja, a memória RAM é a memória principal do seu computador. Quanto mais memória você tiver no seu computador, mais rápido ele vai ficar. Mais rápido ele vai ficar. Por exemplo, quando você inicia seu computador e você tem um sistema operacional Windows, o Windows ele é armazenado na memória RAM. Então, quanto mais memória RAM, mais rápido vai ser preciso, ou seja, mais rápido ele vai ficar para inicializar, mais rápido ele vai ficar para você usar. Se você tem o Word, ele é executado e armazenado na memória RAM. Qual é o problema com essa memória aqui? É que ela é volátil. Essa é uma desvantagem da memória RAM, ela é volátil, você perde as informações. Quando você desliga seu computador, você perde as informações. Se você não salvar as informações no HD, ou no pendrive, ou em qualquer outra mídia removível, que a gente chama de memória de massa, você vai perder suas informações, ok? Por exemplo, qual é uma das características que eu falei? Ela é volátil, ou seja, perde os dados, né? Quando você não está conectado na energia, quando o seu computador não está ligado. Uma outra característica é de leitura e escrita.
permite ler e gravar dados rapidamente. É por isso que ela é veloz. Ela permite gravar dados e escrever dados, certo? Ou seja, uma das vantagens dela é que ela é veloz. A outra desvantagem dela é que ela é volátil. Então, mas o que nós precisamos saber o que a memória é? Ela é a memória principal do seu computador. Do seu computador, certo? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos falar da memória ROM. Quem é a memória ROM? É uma memória que ela não é volátil, ou seja, ela não perde as informações. A memória ROM é uma memória que vem de fábrica, gravada em um firmware. O que é um firmware? O firmware é um programa que ele é gravado na memória ROM do computador. Por exemplo, nós temos a BIOS. O que significa BIOS? Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída, ou seja, a BIOS ela vem gravada na memória ROM. Ele é um firmware. Um firmware é um programa que fica gravado numa memória ROM, uma memória que já vem de fábrica, uma memória que não pode ser alterada, certo? A BIOS, o Wi-Fi também, ou seja, são firmwares que carregam o sistema operacional, ou seja, o BIOS é ele que carrega o sistema operacional. Por exemplo, quando você liga seu computador, tem um programinha chamado de POST. O que é o POST? É um programa de autoteste que o computador faz. Ou seja, você liga o computador, você vai ver que ele começa a aparecer umas letrinhas, começa a testar todos os componentes do seu computador para entregar o sistema operacional para você. Por exemplo, o Windows. Quando está pronto, você vê a tela do Windows pronto para você usar. Então, essa aqui é a função do BIOS ou da Wi-Fi, tá? Ou seja, ponto-chave para concurso é que a memória ROM é uma memória de inicialização e não volátil, ou seja, é uma memória que não perde as informações. Essa é a diferença. A memória RAM, você perde as informações ao desligar o computador. A memória ROM, não. Mantém as informações gravadas, certo? No computador. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um chip de uma memória ROM, certo? Então, a memória ROM, ela é uma memória que não perde as informações, ela não é volátil, ok? Vamos para o próximo slide. Memória de armazenamento secundária, ou seja, você sabe que a memória RAM, você perde as informações se você desligar o seu computador, se você não salvar o computador. Então, para isso, nós devemos ter uma memória chamada memória de massa ou memória secundária, ok? Certo? Ou seja, o que são memórias de massa? São as memórias de armazenamento em massa, não volátil, onde os dados são salvos permanentemente. Ou seja, um exemplo, nós temos o HD. O HD ele tem a capacidade de você armazenar todos os seus dados. Por exemplo, quando você instala um programa onde ele é instalado no HD, o seu sistema operacional está onde? No HD, ele está instalado no HD. O HD ele pode ser mecânico, certo? E um HD de estado sólido. Qual é a diferença do HD mecânico? É que ele é mais lento, ele tem mais probabilidade de dar defeito nas suas trilhas, nos seus setores, ou seja, ele é mecânico, certo? E qual a diferença do SSD para o HD mecânico? Por exemplo, o disco de estado sólido, certo? Ele é semelhante a um pendrive. É muito mais rápido, mais silencioso, resistente a choques do que o HD, pois não possui partes mecânicas. Essa é a diferença. Um hard disk normal, desses mais antigos, ele é mecânico, ele não é muito veloz, ele, como eu falei, ele é propício a apresentar problemas, qualquer uma queda de energia pode dar problema nos seus setores. E já o SSD, ele, as suas partes não são mecânicas, ok? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos conhecer os periféricos ou dispositivos. Periféricos ou dispositivos. O que é um periférico? Já está dizendo tudo que está na periferia do computador, tudo que está em volta do seu
computador, como mouse, teclado, scanner, uma webcam, um microfone, tudo que está em volta do seu computador, você pode considerar como um periférico, certo? Os periféricos, eles podem ser um periférico de entrada e de saída. Os periféricos de entrada, ou seja, os periféricos de entrada são aqueles que eu mando informação para dentro do computador. Por exemplo, o teclado. O teclado, eu estou digitando e enviando informação para dentro do computador. O scanner, eu estou digitalizando, ou seja, passando um papel do papel físico para um documento digitalizável, digital, certo? O microfone, eu estou mandando informações para o computador. Uma webcam, eu estou mandando informação para o computador. O mouse, eu estou mandando informação para o computador. Então, os periféricos podem ser de entrada e periférico de saída. Os periféricos de entrada, teclado, mouse, webcam, pendrive, certo? Tudo que você está mandando informação para dentro do computador, você pode considerar como um periférico de entrada. Vamos para o próximo slide. Vamos ver aqui o periférico de saída. Periférico de saída, ou seja, os periféricos de saída saem as informações do computador para a parte externa. Por exemplo, o monitor. O monitor, ele sai informação de dentro do computador para me visualizar o que está acontecendo, certo? A impressora também sai as informações. Sai as informações. A caixinha de som, eu ouço o som, então está saindo as informações do computador para mim. O headset também está saindo o som do computador para que eu possa ouvir as minhas músicas, certos sons do computador. Então, periférico ele pode ser de entrada e periférico de saída. No próximo slide nós vamos falar dos periféricos que são mistos. Eles são de entrada e também são de saída, são considerados mistos, periféricos mistos. Por exemplo, nós temos um roteador, nós temos um switch, nós temos uma impressora multifuncional. Por exemplo, na impressora multifuncional, ela vai ter um scanner. Então, quando eu escaneio o meu documento, eu digitalizo o meu documento, eu estou enviando esse documento para dentro do computador. Quando eu imprimo, está saindo para fora do computador o meu texto, o meu trabalho. Um pendrive também ele pode ser um dispositivo de entrada e de saída. Eu posso trazer dados para dentro do computador, como eu posso tirar dados do meu computador. Um HD externo também é um dispositivo de entrada e saída. Eu posso tanto trazer dados para o meu computador, como levar dados do meu computador, certo? Esse aqui já é um monitor, um dispositivo de saída, né? E de entrada. Próximo slide. Agora nós vamos resolver algumas questões relacionadas ao nosso assunto. Vamos lá. Preste atenção no anunciário. Por exemplo, o componente de hardware responsável por executar as instruções dos programas de computador, bem como realizar operações lógicas e aritméticas, é conhecido como o componente de hardware, ou seja, é um hardware, que é responsável por executar instruções e programas do computador. Por exemplo, é a memória RAM, B é a placa-mãe, C é a unidade central de processamento, D é o HD, E é a memória, não, é letra C, unidade de processamento, é o cérebro do computador. É a CPU que é responsável por quê? Por executar as instruções dos programas de computador. Vamos para o próximo? Em relação ao dispositivo de armazenamento de dados, assinala a alternativa que representa a principal vantagem de um SSD, Solid State Drive, ou seja, de estado sólido, em relação ao hard disk, ao disco normal, ao HD normal. Questão A. O SSD possui maior capacidade de armazenamento por gigabyte? O SSD B. O SSD é mais barato para ser produzido em larga escala? C. O SSD utiliza a tecnologia de discos magnéticos, tornando-o mais durável? D. O SSD não possui partes móveis, o que resulta em maior velocidade de acesso aos dados. O SSD é uma tecnologia mais antiga, portanto mais compatível com sistemas legados. Ou seja, a questão é letra D. O SSD não possui partes móveis, ou seja, ele não é mecânico, e que resulta em maior velocidade de acesso aos dados. Vamos para o próximo slide, próxima questão.
Considere o computador que está com vários programas abertos simultaneamente, como um navegador de internet, com muitas abas, um editor de texto, software de edição de imagem. A lentidão apresentada pela máquina nesse cenário é, na maioria das vezes, causada por uma quantidade insuficiente de quê? Vamos para a questão A. Placa de vídeo, não. Memória RAM, sim, memória RAM. Ou seja, quanto mais memória o computador tiver, mais rápido ele vai ficar e mais ele vai conseguir estar abrindo vários programas simultaneamente. Ou seja, a questão certa é a questão B. Não é ROM, não é processador, não é placa-mãe. Vamos para a próxima questão. A informática. Em informática, um dispositivo que tanto envia dados para o computador quanto recebe dados dele é classificado como periférico de entrada e saída, misto, certo? Dentre as opções abaixo, qual representa um periférico misto? O monitor? B, uma impressora? C, o teclado? D, um scanner? A letra E, multifuncional, impressora e scanner, ou seja, um scanner, uma impressora multifuncional, ele é considerado um dispositivo, um periférico misto. Próxima questão. Qual dos seguintes componentes é uma memória volátil? Ou seja, qual dos seguintes componentes é uma memória volátil? Ou seja, perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Pendrive? Não. Hard disk? Não. Memória RAM? Sim. A questão correta é letra C, memória RAM. Não é um SSD, não é memória ROM, porque a memória ROM não perde. Quem perde é a memória RAM. Então a questão é a letra C. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos lá. A placa-mãe é um dos principais componentes de hardware de um computador. Sua principal função é... Qual é a função da placa-mãe? Vamos ver. Questão A. Apenas fornecer energia aos outros componentes? Não. Atuar como a principal memória de armazenamento de dados? Não. Interligar todos os componentes de hardware, permitindo a comunicação entre eles? Sim. A questão é a letra C. Ou seja, essa é a função da placa-mãe. A placa-mãe é principal e a função dela é o que? Permite a comunicação entre eles, ou seja, ele interliga os componentes, ou seja, é uma placa de circuito impressa onde ela vai interligar todos os componentes para que eles possam ter uma comunicação entre si, ok? Próxima questão. Em um computador, o BIOS, Basic Input Output System, é um firmware que eu falei, né, na aula passada, firmware, armazenado em um chip de placa-mãe. Esse firmware é fundamental para a inicialização do sistema operacional. Quem é? Vamos lá, mais uma vez. Ó. Em um computador, o BIOS, Basic Input Output System, é um firmware, um programa que é gravado numa memória RAM, certo? Armazenado em um chip na placa-mãe. Esse firmware é fundamental para a inicialização do sistema, pois ele é responsável por executar os programas? Não. Armazenar a memória de trabalho do sistema, dados temporários? Não. Realiza a checagem inicial dos componentes e carrega o sistema operacional? Sim. A resposta correta é a letra C, ou seja, realiza a checagem inicial dos componentes e carrega o sistema operacional, certo? Armazena arquivos permanentes do usuário? Não. Então, a resposta é letra C. Essa é a resposta correta, certo? Próxima questão. Para melhorar o desempenho de um computador, o usuário decide adicionar mais memória RAM. Essa ação impacta diretamente em quê? A capacidade de armazenamento permanente do arquivo? Não. A velocidade do processador? Não. A quantidade de programas que podem ser executados simultaneamente? Sim. A letra D, a qualidade das imagens? Não. O espaço disponível no disco rígido? Não. Então é a letra C, a quantidade de programas que podem ser executados simultaneamente. Ok? Próxima questão. Um scanner é um dispositivo de hardware cuja função é apresentar informações visuais na tela? Não. Transferir dados para a internet? Não. Imprimir documentos físicos? Não. Converter documentos físicos, papel em arquivos digitais? Sim. A resposta é a letra D.
Converter documentos físicos, papel em arquivos digitais, ok? Próxima questão. Qual dos seguintes componentes é uma memória de leitura, somente leitura, não volátil, que armazena as instruções de inicialização do sistema, como o BIOS? É o HD? Não. É a memória RAM? Não. É a placa de vídeo? Não. É a memória ROM? Sim. A questão é a letra D. Não é o processador, não é a memória RAM, é a memória ROM. Essa é a questão correta, certo? Então, fechamos aqui o nosso estudo sobre hardware, certo? Respondemos algumas questões de prova e eu espero você na próxima aula. Até lá, até mais.